Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos reunimos mais uma vez nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos. Agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a este Pai que constantemente nos oferta oportunidades, oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para a nossa transformação. E é por isto que aqui nos encontramos nesta busca incessante por conhecer a verdade. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada. Aos espíritos amigos agradecemos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade. Quero aqui neste momento abraçar a nossa irmã Helena Neves, a nossa irmã Maria Marta Vaz, a nossa irmã Vilma Guimarães, a nossa irmã Carlúcia, que também aqui se faz presente. Muito obrigado, Gilson Brites, que também já chegou e está aqui conosco. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Quero estender este abraço fraternal aos alunos, aos meninos da professora Vilma Guimarães. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão por vocês aqui se encontrarem nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo, aprendermos juntos o Evangelho do Senhor. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Luz Acima, de autoria do espírito Humberto de Campos, em parceria com Chico Xavier. Aqui também se faz presente o nosso irmão Eurípides, a nossa irmã Sandra Silva. Todos bem-vindos e bem-vindas. Então aqui no livro Luz Acima, o capítulo 28, que tem um título bastante interessante, que é O Homem e o Boi. Prestemos atenção nas lições que Humberto de Campos nos traz aqui nesta narrativa, conforme nós encontramos também no Livro dos Espíritos. Tem um capítulo, um item, em que Kardec dedicou para estudar os animais e o homem. Será que os homens são verdadeiramente homens no sentido genérico, na condição de seres humanos? Será que nós já realmente nos encontramos numa condição de superioridade às dos animais irracionais, nós que já alcançamos a idade da razão? Será que constantemente nós permanecemos ali naquele campo da racionalidade? Será que existe uma linha muito diferente, um patamar muito diferente entre o ser humano ou aquele humanizado a caminho da humanização e aqueles nossos irmãos animais irracionais? Porque em relação ao corpo físico, o nosso corpo físico, a constituição do nosso corpo físico com a constituição dos corpos dos animais irracionais
são bem parecidos os nossos corpos em relação à parte biológica. A nossa ciência já chegou à conclusão que é bem parecido e nós sabemos que se parecem bastante em relação a esta formação. Então aqui a diferença, sem sombra de dúvida, conforme os espíritos amigos nos falam, nos informam, é exatamente esta essência que anima o corpo do ser humano e aquela essência que anima o corpo de um animal irracional, que a diferença é muito grande, mas só que em muitas situações, conforme nós veremos em O Livro dos Espíritos, devido à nossa invigilância, nós descemos à condição de inferioridade à dos animais, aos brutos, conforme os espíritos amigos nos lembram. Então aqui, antes de começarmos estas reflexões, nesta narrativa de Humberto de Campos, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 161, em que ele diz da seguinte maneira: nem tudo o que nos aborrece e faz sofrer é forçosamente um mal. Nem tudo o que nos aborrece e nos faz sofrer é forçosamente um mal. Quando os irmãos de José o venderam, o que parecia um mal tornou-se maravilhoso bem, pois lhe deram a oportunidade de chegar a ser o governador do Egito. Então aqui Pastorino lembra aquela história de José da Galileia, que foi vendido por seus irmãos. E aquilo que pode parecer, ou que poderia parecer, um mal enorme, um mal absoluto, em verdade, deu a oportunidade de José chegar à condição de governador do Egito. E aí ele diz: tenha confiança no Pai, que sabe extrair o bem daquilo que nos parece o mal. Não se desespere, confie e segue adiante. Confiemos e sigamos em frente. Quero abraçar também o nosso irmão Celói Pacheco, que também aqui chegou e está aqui conosco. Boa tarde, amigo e irmão. Então, sem sombra de dúvida, uma boa tarde, meu irmão, extensivo também à sua família. Então aqui estamos fechando este parêntese com Carlos Torres Pastorino, para chegarmos nas palavras de Humberto de Campos, neste capítulo 28 do livro Luz Acima, o Homem e o Boi. Então aqui prestemos atenção nesta narrativa de Humberto de Campos. Ele diz da seguinte maneira, que em uma determinada ocasião, um anjo de longínquo sistema, muito longe do nosso sistema solar, interessado em conhecer os variados aspectos e graus da razão na inteligência universal, pousou num campo terrestre e, surpreso ante a paisagem, aí encontrou um homem e um boi. Então aqui ele fala que um anjo de um sistema muito longe do nosso sistema, ele saiu passeando, não a passeio, mas trabalhando em todo o universo para conhecer os graus da razão, da inteligência universal. E aí ele veio parar na Terra. Achou o ambiente belíssimo e ele começou a observar exatamente um homem que estava trabalhando com um boi que estava na condição de auxiliar daquele homem. E aí ele diz que o anjo admirou as flores silvestres, fixou os horizontes coloridos de sol e rejubilou-se com a paisagem, com a passagem do vento brando, rendendo graças ao Supremo Senhor, como não dispunha, todavia, de mais larga parcela de tempo,
passou a observação direta dos seres que povoavam o solo, aferindo o progresso do entendimento no orbe que visitava. Então, este anjo, em visita à Terra, ele não tinha muito tempo. Então, ele passou logo, em sequência, a observar, em fazer as observações que era a finalidade da sua visita aqui na Terra, já que ele queria fazer relatórios para os planos superiores das suas visitas, o que ele encontrou em cada ambiente. E aí diz Humberto de Campos que o anjo examinou as pupilas do homem e descobriu a inquietação da maldade. Prestemos atenção que Humberto de Campos diz que aquele anjo observou bem nos olhos do homem e enxergou naqueles olhos a inquietação da maldade, ao passo que ele observou detidamente, sondou detidamente os olhos do boi e encontrou calma e paz. Então vejamos a diferença entre um e outro. No homem, ele encontrou inquietação e maldade, ao passo que no boi ele encontrou um ambiente de paz, um ambiente de calma. E aí segue Humberto de Campos nos dizendo que aquele anjo observador, usando o critério que lhe era peculiar, concluiu de si para consigo que o boi era superior ao homem. Então aqui Humberto de Campos nos fala que o anjo chegou à conclusão, naqueles olhares do homem com inquietação, aquele olhar de inquietação e maldade, o boi com calma e paz, ele chegou à conclusão que naquele ambiente o boi era superior ao homem. Prestemos bastante atenção nestas análises que Humberto de Campos vai aqui deixando, anotou através de Chico Xavier, para que nós prestemos atenção no nosso comportamento. Será que em muitas situações nós não nos comportamos assim como estas personagens que Humberto de Campos colocou aqui simbolicamente nesta narrativa? Será que em muitas situações nós não nos comportamos assim? Então aqui diz Humberto de Campos, consolidou a impressão. Então o anjo, ele chegou à conclusão que o boi era superior ao homem e consolidou ainda mais a sua impressão quando ele pôde perceber e experimentar o pensamento ou o comportamento de cada um. Então diz Humberto de Campos que ele consolidou a impressão quando, para experimentar, pediu mentalmente aos dois, ao homem e ao boi, que trabalhassem em silêncio, já que os dois estavam ali no ambiente ali do campo trabalhando. Então ele pediu mentalmente para que o homem e o boi trabalhassem em silêncio. O animal respondeu com perfeição, movimentando-se humilde, mas o companheiro dele, o companheiro bípede, gritou espetacularmente, proferindo nomes feios que fariam corar uma pedra. Então aqui ele fala do comportamento de um e do outro, o boi trabalhando com humildade e o homem, o bípede, o ser inteligente da criação, se comportando de forma feia, inclusive proferindo palavrões, conforme ele diz aqui simbolicamente, que faria corar até uma pedra. E aí diz na sequência que um tanto alarmado, o anjo recomendou paciência. Então o anjo recomendou mentalmente aos dois paciência. O educado bisneto da selva, ou seja, o boi, continuou trabalhando imperturbável e tolerante. Todavia,
o inquieto descendente de Adão estalou um chicote ferindo as ancas do colaborador de 4 patas. Quantas vezes o ser humano se comporta desta forma? Tendo ali um boi, um equino, trabalhando ali, auxiliando ele naqueles trabalhos mais pesados, e ao mesmo tempo aquele animal apanhando. Então aqui ele fala que o inquieto descendente de Adão estava espancando o boi que estava trabalhando tolerante e imperturbável. E aí acrescenta que o anjo estava acabrunhado diante da cena triste, e aquele sublime embaixador pediu atitudes de sacrifício. Então ele ainda mentalmente pediu ao homem e ao boi atitudes de sacrifício. O servo bovino obedeceu sem qualquer relutância, revelando indiscutível interesse em ser útil. Então ali, naquele pedido, naquela solicitação mental do anjo observador que ali estava, o boi obedeceu e continuou trabalhando com aquele interesse constante em ser útil naquele ambiente. E aí ele diz que, ao passo que o administrador humano, contudo, redobrou a crueldade, recorrendo ao ferrão para dilacerar-lhe ainda mais a carne sanguinolenta. Então, assim, é o comportamento de muitos de nós perante os nossos irmãos inferiores, os irracionais, que estão aqui conosco para nos auxiliar nas tarefas mais pesadas, principalmente no meio rural. E aí diz Humberto de Campos que sensibilizadíssimo. Então o anjo estava super sensibilizado e na condição de fiscal celeste anotou o que supôs conveniente aos fins que o traziam e afastou-se preocupado. Então ele fez as anotações ali naquele ambiente de tudo que ele observou do comportamento do homem e do boi e se afastou sensibilizado e preocupado. E aí diz Humberto de Campos que ele não atravessara grande distância e encontrou uma vaca em laço forte, com outro homem a ordenhá-la. Sob impressão indefinível, emitiu apelos à renúncia. Então o anjo emitiu mentalmente apelos à renúncia, já que ele viu ali aquela vaca que estava sendo ordenhada por um homem e ao mesmo tempo estava amarrada com um laço forte. E aí diz Humberto de Campos que aquele pedido mental do anjo, aquele apelo à renúncia, a mãe bovina atendeu com resignação heróica, prosseguindo firme na posição de quem sabia sacrificar-se. Mas o ordenhador, ou seja, o homem, antes que o emissário de cima os analisasse de perto, porque certa mosca lhe fustigava o nariz, esbofeteou o úbere da vaca, desabafando-se. O funcionário dos altos céus, compadecido, acariciou a vítima que se movimentou alguns centímetros, agradavelmente sensibilizada. No entanto, o tratador, porém, berrou desvairado: "Queres me machucar, não é?" gritou diabólico. Ergueu-se rápido, deu alguns passos, sacou de bengala rústica e maltratou a pobre vaquinha, conforme nos diz Humberto de Campos. Então é assim, conforme Humberto de Campos vai fazendo a narrativa, assim é o comportamento, infelizmente, de boa parte, quiçá, da maioria de nós, ainda aqui na Terra.
perante os animais. Pelo menos uma boa parte ainda, neste campo da ignorância, nos colocamos numa condição de superioridade aos animais, mas conforme nós observamos aqui na questão 592 de O Livro dos Espíritos, Kardec quis saber dos espíritos amigos sobre esta superioridade entre o homem, entre o ser humano e os animais, se existe realmente uma linha mais larga, uma linha mais ampla que separa o nosso comportamento e o comportamento dos animais, ou a inteligência nossa e a inteligência dos animais. E aí eles falam que esta linha ainda ela é muito tênue, apesar de nós estarmos aqui na condição de seres inteligentes da criação. Em muitas situações, conforme eles dizem aqui na resposta a Kardec e a todos nós, o homem é um ser à parte, que desce e muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. E ainda eles acrescentam: pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos. Então aqui os espíritos amigos, respondendo ao questionamento de Kardec sobre esta condição do ser humano e dos animais, então eles falam que o homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. E aí eles falam: pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos. Então aqui eles lembram que em muitas situações, conforme a narrativa aqui de Humberto de Campos, em muitas situações, devido à nossa invigilância, nós descemos a uma condição, nos rebaixamos a uma condição de inferioridade aos brutos. Conforme aqui Humberto de Campos traz nesta narrativa um boi e uma vaca e 2 homens trabalhando ali com esses 2 animais, servindo-se desses 2 animais. Então aqui Humberto de Campos segue dizendo o seguinte, que o anjo estava emocionado e verificou as energias da vaca, ou melhor, vivificou as energias da vaca, aplicando o seu magnetismo divino, rogou para ela as bênçãos do Altíssimo. No entanto, empregou forças de coação no agressor, conferindo-lhe salutar dor de cabeça. Então aqui, Humberto de Campos diz que o anjo protegeu a vaquinha e que, neste caso, ele empregou forças de coação para chamar a atenção daquele homem vigilante e causando nele, conferindo a ele uma salutar dor de cabeça para que ele pudesse ter a oportunidade de repensar o seu comportamento. E aí diz Humberto de Campos na sequência que prestes a desferir voos, firmamento afora, encontrou um gênio sublime da hierarquia terrena. Então aquele anjo estrangeiro, antes que ele saísse da terra, abismado com o nosso comportamento, ele encontrou um gênio, um gênio sublime da inteligência, da hierarquia da inteligência aqui da terra. Cumprimentaram-se fraternos e o fiscal divino comentou a beleza da paisagem. Então aqui ele fala, o fiscal divino comentou com o outro que ele havia encontrado naquele momento a beleza da paisagem. Não ocultou, porém, a surpresa de que se possuía. Relacionou os objetivos que o obrigaram a parar alguns minutos na Terra. Vejamos que a visita dele era muito rápida, alguns minutos aqui na Terra para fazer um relatório e ir para outro orbe também, colher impressões em relação à inteligência daqueles outros ambientes e rematou para o irmão na pureza e na virtude. E aí ele diz o que ele havia constatado. Só porque ele começa a fazer o relatório da visão dele, da impressão dele,
de forma invertida. Prestemos atenção como ele diz àquele ser aqui da terra, aquele gênio sublime da hierarquia terrena. Então ele diz o seguinte: estou satisfeito com a elevação sentimental das criaturas superiores do planeta. Então ele falou ao outro que estava muito satisfeito com a elevação da vaca e do boi. Não era do ser humano, mas dos seres superiores, das criaturas superiores aqui do planeta. Cultivam a generosidade. Estes seres superiores cultivam a generosidade, renunciam no momento oportuno, trabalham sem lamentações e, sobretudo, auxiliam com invulgar serenidade os inferiores. Então aqui, conforme nós encontramos na questão 592, assim estava o relatório daquele anjo estrangeiro para levar aos planos superiores sobre as impressões dele aqui do planeta, que os seres superiores são os seres irracionais nesta condição de inferiores aqui na Terra, porque eles se comportam, conforme ele anotou, com generosidade, eles renunciam, eles trabalham sem lamentações e auxiliam com invulgar serenidade nós, os seres humanos, que em muitas situações nos colocamos numa condição de inferiores. Então aqui prestemos atenção nas anotações deste anjo visitante, nos colocando conforme nós encontramos na questão 592 do Livro dos Espíritos, na condição de inferiores aos nossos irmãos irracionais. E aí ele diz que o anjo da ordem terrestre, silenciou espantado por ouvir tão rasgado elogio aos homens. Então aqui o anjo aqui da terra, ele pensou, ele imaginou que aquele anjo visitante estava tecendo estes elogios aos homens aqui da terra. Então ele ficou abismado. Mas esse anjo, ele não viu a coisa correta, porque boa parte dos que habitam aqui não são assim tão bonzinhos. Então ele ficou assim abismado. E aí ele diz que o outro, no entanto, prosseguiu. Então o anjo visitante ainda prosseguiu. Tive a ocasião de presenciar comovedores testemunhos. Pesa-me confessá-lo, porém, não posso concordar com a posição dos seres mais nobres da terra que se movimentam ainda sobre 4 patas, quando certo animal feroz que os acompanha agressivos já detém a leveza do bípede. Então aqui ele diz que ele não podia concordar, aquele anjo visitante, ele diz que não podia concordar com esta situação, porque os seres superiores, eles ainda se moviam sobre 4 patas, ao passo que o animal feroz que os castigavam moviam com leveza sobre 2 patas, sobre 2 pés, ou seja, nós na condição de bípedes. Naturalmente, sabe o Altíssimo, diz ainda o anjo visitante, sabe o Altíssimo o motivo pelo qual individualidades tão distintas aqui se encontram unidas para a evolução em comum. Então, sem sombra de dúvida que nós aqui nos encontramos, nós bípedes, seres humanos ou a caminho da humanização, junto com os quadrúpedes, os nossos irmãos irracionais, para juntos trabalharmos a nossa evolução. E aí diz ainda o anjo: tenho, contudo, o propósito de apresentar um relatório minucioso às autoridades divinas, a fim de modificarmos o quadro reinante. Então ele queria apresentar, tinha a pretensão de apresentar um relatório minucioso às autoridades divinas para modificar o quadro reinante, inverter esse quadro. E aí diz ainda Humberto de Campos:
assinalando-lhe os conceitos, o companheiro solicitou explicações mais claras. O anjo estrangeiro convidou-o a verificações diretas. O protetor da terra, então ele levou o protetor da terra até o homem e a vaca e o homem e o boi para verificações diretas. Então aí o protetor da terra pôde perceber a inversão daqueles conceitos, das anotações do anjo estrangeiro. Ele estava equivocado, porque os seres evoluídos não eram aqueles na condição de boi e uma vaca, mas sim os dois homens. Então ele diz que o protetor da terra, desapontado, esclareceu por sua vez ser diversa a situação. O quadro é o inverso. Os seres evoluídos aqui não são estes dois aí na condição de um boi e de uma vaca, mas os dois homens, estes sim são os seres evoluídos. O bípede é na crosta planetária, esclarece o anjo terreno, protetor aqui da Terra, que o bípede é na Terra planetária o rei da inteligência, guardando consigo a láurea da compreensão, sendo o boi, simples candidato ao raciocínio, absolutamente entregue ao livre-arbítrio do controlador do solo. Acentuou que, não obstante operoso e humilde, o cooperador bovino gastava a existência servindo para o bem e acabava dando as suas próprias carnes no matadouro para que os homens lhe comessem as vísceras. Então ele explica, o anjo, o protetor aqui da terra, explica para o anjo visitador a real situação, que além do nosso comportamento em relação aos seres irracionais, em relação à questão de usarmos o nosso livre-arbítrio e impormos, às vezes, em muitas situações, sofrimentos a esses nossos irmãos irracionais, ainda nós os encaminhamos em um determinado momento para os matadouros, para tirarmos as suas carnes, aqui ele diz na condição de as vísceras, e usarmos como alimento. Então, em muitas situações, um boi, por exemplo, nós usamos lá no meio rural como uma mão de obra e depois o encaminhamos para um abatedouro. Então, assim, ele explica para aquele anjo visitante que o bípede é na Terra planetária o rei da inteligência. Será que realmente usamos a nossa inteligência desta forma, da forma correta? Ou ainda usamos a nossa inteligência de forma equivocada? Então, sem sombra de dúvida, que os animais irracionais, os nossos irmãos inferiores, conforme dizem os espíritos amigos, eles estão aqui para nos auxiliarem, os nossos companheiros de jornada, e precisam da nossa proteção, já que eles veem em nós aquela condição de seres superiores, eles veem em nós a condição de deuses, comparando com eles. Então, para eles, nós somos verdadeiros deuses, e mesmo assim, nós os maltratamos. E aí diz Humberto de Campos, para encerrar esta narrativa para a nossa reflexão em relação ao nosso comportamento. O forasteiro dos céus mais altos, sem dissimular o assombro, considerou: então o problema é muito pior. Pensou e aduziu: jamais encontrei. Prestemos atenção nesta frase do anjo visitante: jamais encontrei um planeta onde a razão estivesse tão degradada. Então ele diz: jamais encontrei um planeta onde aqueles que já alcançaram a idade da razão, conforme nos diz
André Luiz, que nós já nos encontramos na idade da razão, há exatamente 40 mil anos. Então aqui este anjo diz: jamais encontrei um planeta onde a razão estivesse tão degradada, o uso da razão tivesse tão equivocado. E aí ele acrescenta: despediu-se do colega, preparou o afastamento definitivo, sem mais delonga, e concluiu: apresentarei um relatório diferente. Então aqui ele já tinha mudado de ideia, ele já ia apresentar um relatório diferente. E aí Humberto de Campos diz e encerra: mas ainda não se sabe se o anjo foi pedir medidas ao trono eterno para que os bois levantem as patas dianteiras de modo a copiarem o passo de um herói humano, ou se foi rogar providências aos poderes celestiais a fim de que os homens desçam as mãos e andem de quatro, à maneira dos bois. Então assim encerra Humberto de Campos esta belíssima narrativa para as nossas reflexões. Qual foi o relatório que o anjo dos céus levou e apresentou para, no caso aqui, ao trono eterno? Será que ele apresentou um relatório rogando providências para que os bois ergam as patas dianteiras e andem com os dois pés, se tornem bípedes na condição de heróis humanos? Ou será que ele foi rogar providências aos poderes celestiais a fim de que os homens andem de quatro, assim como os bois? Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, e principalmente, não só refletirmos, mas observarmos as nossas atitudes permanentemente em relação aos animais. Paz aos nossos corações e muito obrigado. E lembremos que todos nós, racionais e irracionais, todos nós somos filhos do mesmo Pai. Somos irmãos de jornada, apenas em degrau evolutivo diferente. Nós já alcançamos a condição de racionalidade. Nós já alcançamos esta identidade espiritual. Chegamos a este patamar diferente, conforme encontramos na doutrina espírita, a condição de seres humanos animando um corpo humano. Então, sem sombra de dúvida, que estamos aqui para proteger aqueles que se encontram ainda na retaguarda da evolução. Paz aos nossos corações e, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a todos, irmãos e irmãs de jornada, e até breve. Até breve, quando voltaremos a nos reencontrar para continuarmos refletindo acerca desses maravilhosos ensinamentos. Abraço fraternal a todos, Jesus conosco sempre.